Muito bem, estamos aqui em mais uma reunião muito importante aqui no Tribunal de Contas e a gente já aproveita para gravar tudo que vai ser dito, gravar os temas, né? Porque é o TCE em ação e a gente precisa mostrar com quem a gente conversa, quem vem aqui ao tribunal discutir pautas de interesse da sociedade, né? E hoje, de forma inédita, nós estamos dando início a um projeto e de forma inédita com as vereadoras da Câmara de Cuiabá e pela primeira vez na história também, por isso que é tudo inédito. Essa reunião é inédita, o assunto que nós vamos tratar aqui da forma que vamos tratar também é inédito, mas é inédita porque eu fui vereador de Cuiabá. É inédito que pela primeira vez a mesa diretora da Câmara de Cuiabá, da Câmara de Vereadores de Cuiabá, é composta só de mulheres. Acho que é por isso que vai tão bem a Câmara, porque o histórico da Câmara é meio danoso, danado, é meio, né, E eu falo com toda a liberdade, porque sou cuiabano, sou matogrossense, sou jornalista, né? Então, e depois que eu sou conselheiro e presidente do Tribunal de Contas. Então, nós tivemos históricos ruins na Câmara de Vereadores de Cuiabá, né? Quando eu passei por lá, era uma Câmara como é de hoje. Era uma Câmara de muito resultado. Lá estávamos eu, Ienes Magalhães, Verinha, que era do PT, Enelinda Scala, que era do PT, professor Edivar, que era do PSDB, João Malheiros, Ivan Evangelista, Lueci Ramos, Totó Parente, né? Lembro que eu e o Totó Parente que encabeçamos a luta pelo passe livre para o estudante, não tinha. Então foi lá, eu e o Totó Parente que fomos o Roberto França era o presidente, era o prefeito e não queria. O Ienes Magalhães era o vereador, era o líder do Roberto França, então ele era o líder, então ele também não queria, então você imagina como é que era, né? As discussões. E eu não lembro mais quem eram os vereadores, mas e nós conseguimos aprovar, e hoje eu vejo uma Câmara de Vereadores maravilhosa, e eu não tenho dúvida nenhuma, a Câmara é o que é hoje, essa vivacidade, esse fogo, essa chama de fazer, de correr atrás, porque o número de vereadoras mulheres cresceu muito, né? E eu não gosto de dizer assim que hoje são as mulheres que mandam na Câmara, né? É o estilo da mulher. A mulher é mãe, a mulher é pacienciosa, a mulher é cuidadosa. É o estilo da mulher, né? Então é isso que dá essa característica de produção, de produtividade. É claro, tenho todos os outros vereadores. É uma Câmara geral muito bem intencionada, né? Mas eu tenho que destacar aqui que é uma Câmara que tem a sua mesa diretora só de mulheres. Aqui a presidente Paula, né? Vereadora de segundo mandato, a Paula de primeiro mandato, vereadora de segundo mandato, Maísa Leão, jornalista de segundo mandato, a Michele Alencar, jornalista, aqui também, de primeiro mandato, Catiúcia, né? E a doutora Mara, que é uma comunitária, advogada, comunitária, bióloga. Então, você vê, temos muita qualidade, além da vontade de fazer, né? Que elas têm. Então, hoje, veja, o que está começando aqui hoje é algo muito grande. Essa é a primeira reunião, essa reunião aqui, hoje, a Câmara de Cuiabá, a mesa diretora vai assinar aqui conosco, Tribunal de Contas, termo de cooperação técnica que entre si celebram, de um lado, o Tribunal de Contas de Mato Grosso, de outro lado, a Câmara Municipal de Cuiabá. Nós vamos discutir o desenvolvimento de Cuiabá. E por que o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas tem as informações, tem os dados, tem as orientações de políticas públicas, de políticas de Estado. Quando digo Estado, é política de município, não especificamente política do gestor atual, né?
Então, nós temos que discutir. E nós, muitos são filhos daqui, eu estou aqui há 40, eu estou aqui há 44 anos em Cuiabá. Nenhuma de vocês, ele tem 44 anos. 52 anos. Nenhuma de vocês. Tá, não vou contar, né? Não vou contar. Então tá, não vamos. Tá, então vocês nem tinham nascido. Vocês nem tinham nascido quando cheguei aqui. E aí, então, conheço bem Cuiabá. Conheço o que era, conheço o que é e conheço, enxergo o que vai ser. Graças ao trabalho dos agentes públicos. Sim. Graças ao nosso trabalho, a gente tem que fazer, né? Então, essa é a primeira reunião e eu já quero aproveitar aqui e convidar as outras mesas diretoras das outras câmaras de Mato Grosso, né? Porque aqui hoje nasce esse tema de cooperação para a gente discutir Cuiabá, mas já é de comum acordo que nós não vamos discutir só Cuiabá. Nós vamos discutir a Baixada Cuiabana, porque hoje nós temos a Baixada Cuiabana. Nós somos uma região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Uma região metropolitana que eu tive o privilégio de criar essa lei na Assembleia quando eu era deputado. Então, essa é a primeira, mas aqui eu já tenho o compromisso dessas vereadoras de que elas também vão se preocupar com os outros municípios da Baixada Cuiabana. Então, nós vamos fazer esses seminários, serão 10 ao longo, serão 12 que o Tribunal de Contas irá fazer no estado de Mato Grosso. Seminários de desenvolvimento, seminários de crescimento, porque nós temos um estado diferente. Nós temos muitos estados de Mato Grosso dentro de um estado só. Nós temos um estado de muitas desigualdades. Nós temos um estado que é o primeiro na produção de carne, milho, algodão e soja, mas também somos o primeiro em feminicídio, somos campeões absolutos em hanseníase. Nossa educação não vai bem, né, no estado. Segundo a Michele, ela vai falar daqui a pouco, nós estamos 72º no IDEB. Então, é o seguinte, somos nós que temos que discutir o sistema de gestão do estado de Mato Grosso. Nós temos que discutir, nós somos os agentes públicos que fomos eleitos pelo povo. Os vereadores, eu também, porque que eu estou aqui, se hoje eu estou aqui, eu também devo ao voto do povo, porque quem que me mandou para cá foi a Assembleia Legislativa. E eu vim para cá porque um dia eu fui deputado, então eu tive voto popular para ir para a Assembleia, e aqueles que votaram em mim para me mandar para cá eram deputados que tiveram votos para estar na Assembleia. Então eu também sou fruto do voto popular, né? Então eu tenho obrigações, tá? Então, nós daqui a pouco vamos assinar esse termo, mas eu quero aqui ter o privilégio de conversar com as meninas que comandam a Câmara. Michele, essa você é o segundo mandato, né? Você, esse mandato é o mandato que mais tem mulheres na Câmara? Sim, historicamente, inclusive, são 8 mulheres no total. A gente veio, quando eu entrei no mandato passado, não tinha nenhuma mulher, eram 25 homens. No mandato passado, 2 mulheres, eu e mais uma, e mais entrou no meio do mandato assumindo a suplência. E nesse mandato nós pulamos de 2 para 8, com uma mesa 100% feminina. Então, isso eu acredito que demonstra o reflexo da nossa sociedade, que entende que hoje nós precisamos de espaços de poder mais democráticos e mais representativos. Como nós temos o eleitorado maioria feminina, nós ainda temos um caminho a percorrer, mas o sinal é que estamos avançando. Michele, quero perguntar aqui para Paulo o seguinte. Eu vivi muitos anos na política, fui presidente da Assembleia, fui 2 vezes primeiro secretário, e ali a eleição ali não é fácil, né? Eu queria saber como é que foi, né? Primeiramente, depois nós vamos entrar no assunto, né? Mas eu queria saber você, Paulo, você é irmã do meu amigo Faisal, você primeiro mandato, primeira eleição sua? Primeira disputa? Primeira. Desde o ano de 2010, eu participo de um grupo chamado Associação Política Jovem, onde nós tínhamos um viés totalmente ideológico e fazíamos o social, mas de uma forma pontual. Com o tempo, nós vimos a necessidade de intensificar, de fazer mais o social, e eu estive sempre participando ativamente junto na comunidade. Hoje nós somos 8 projetos sociais dentro de Cuiabá, nós trabalhamos com crianças, com jovens, com mulheres,
Nós primeiros começamos com as crianças e vimos a necessidade de trazer essas mulheres para o projeto para elas terem um autocuidado, para essas mulheres elas se fortalecerem e procurarem um espaço para que elas tenham um espaço na sociedade. E dentro da ABJ nós fizemos muito isso. E ali trabalhando eu percebi que não adianta você cuidar de pessoas se nós vivemos uma cidade que tem muitos problemas. Nós temos problemas de infraestrutura, nós temos problemas na saúde, nós temos problemas na educação. E foi o que me motivou a vir ser candidata a vereadora por Cuiabá. Eu venho da empresa privada, que é muito diferente da gestão pública. Eu falo que desde que quando nós consegui ser eleita vereadora por Cuiabá, e ainda mais depois como presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, e isso para mim é uma honra, não falo assim, é histórico, é um momento simbólico, mas nós temos na mesa diretora mulheres que cada uma tem a sua particularidade, cada uma se posiciona de uma maneira. É uma Câmara, na mesa diretora nós temos uma mesa muito plural. E eu falo que eu estou num processo de transição profissional. Cada dia é um aprendizado, é querer você fazer mais e estar mais e melhorar a Câmara Municipal, aproximar mais ela do cidadão. E a gente ter produtividade, nós termos entrega. Essa ser uma gestão transparente, eficiente e com entrega. E eu quero, neste momento, até vou exceder um pouquinho. De você. Quando eu vim procurá-lo, me apresentar como presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, eu fui muito bem acolhida pelo senhor. Você sabe que eu admiro o seu trabalho e acompanho o seu trabalho, não só como presidente do Tribunal de Contas, mas desde quando o senhor era vereador, depois passou a ser deputado. E eu quero muito agradecer o seu acolhimento ao Maurício, ao Adriângelo, um amigo de muitos anos que me trouxe até aqui. Eu pedi para ele assim, me leva, eu quero conhecer o presidente. Ele marcou a agenda, o senhor nos recebeu e eu despertei em conversas com o Maurício o interesse de que a Câmara pudesse ter uma produtividade melhor em termos de fiscalização e propor leis de políticas públicas que fossem pautadas no planejamento, né, em indicadores, e não somente em promessas de campanhas e falas, mas que a gente pudesse realmente ter uma entrega melhor para o Cuiabá. Então, hoje, nós estarmos aqui é uma honra. Eu confesso com o senhor que eu estou... É uma honra nós estarmos aqui. Eu, como presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, junto com as nossas vereadoras que integram a mesa diretora, porque hoje essa iniciativa não é só um compromisso institucional, representa, para mim, para a vereadora Paula Calil, representa um pacto para o desenvolvimento, para o futuro da nossa cidade. Cuiabá, ela não pode ficar à parte como ela está hoje. Cuiabá tem que voltar, nós temos que voltar a atenção para Cuiabá. Nós temos que promover um desenvolvimento da nossa cidade, contribuir. E essa união, que é onde nós temos o Tribunal de Contas, que tem o controle, que é um órgão de controle, fiscalizador, que representa, unindo a Câmara Municipal de Cuiabá, que nós temos uma representatividade política e legislativa, nós temos um único propósito, assinando esse termo de cooperação técnica, que é justamente nós promovemos políticas públicas pautadas justamente no que eu falei, né, planejamento, né, e indicadores para que elas sejam eficazes. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje e o senhor pode ter certeza que é um marco. É um marco. Municipal de Cuiabá. Quero muito agradecer o senhor nos dar essa oportunidade de estar aqui. Na realidade, esse tribunal, também estamos tendo essa oportunidade. Então, eu fico muito feliz de ter vocês aqui. E olha... Eu não respondi a sua pergunta, presidente. Não vou responder, falo muito, me empolgo. Não, mas fique à vontade. Aí eu perguntei como que foi a... As coisas da mesa, não foi fácil. Foi tranquila. Foi fácil. Quando nós nos reunimos no café da manhã, no primeiro momento, e que veio a ideia de uma mesa 100% feminina, não tinha intenção jamais de participar da mesa, como vereadora de primeiro mandato. E quando veio essa ideia, eu falei assim... que estava a vereadora Catiúcia, a vereadora doutora Mara, estava a vereadora Michele. Eu falei, será? Será que nós... Mas eu acreditei. Então, me conta isso. Primeiro,
A reunião foi com quem? Você e elas, mais elas 4? Sim, café da manhã e um sorteio entre as 8. Aí levantar da manhã, surgiu. Aí esses falaram e lançaram a chapa. Mas com o sorto voto só não dava, né? Tinha que pegar voto e homem também. E é muito importante nós termos o apoio dos vereadores. No primeiro momento, nós tivemos vereadores que aderiram, que vieram, nos abraçaram, que vieram nos apoiar, mas não foi uma caminhada fácil, foi de muita articulação, de momentos que... Percalço. Que teve vontade, assim, o que eu cheguei lá para a doutora Mara, agora eu vou ficar aqui, nem que seja sozinha. Eu sou uma pessoa, Às vezes a gente desistia. aí a Paula falou, agora não dou mais ré. De jeito nenhum, agora nós vamos em frente, nós vamos lutar até o final, nem que eu fique aqui sozinha, eu vou ficar, porque assim, eu sou muito calma, eu escuto muito, mas quando eu tenho um desafio, eu não apontei, não. E o mais bonitinho é que a gente não sabia como pedir o voto para mesa. Eu e a Paula, a gente fez uma visita. Vamos visitar os vereadores. Dos vereadores. Paula, presidente, Caxias, primeira secretária. Bom, Ingênuas, presidente. Que já levaram a chapa meia pronta e para oferecer. e eles se articulando. Existia um grupo G5 que tinha um presidente, existia o grupo da oposição e as bonitas vão lá, né? E os votos para nós? E aí o vereador começava assim, com gente, com uma cara de cinismo. Não vai dar certo. Isso não vai. Não, teve um, né, Paula, que virou assim a cadeira. Né, Paulo? Aham. Ai, aquele dia foi muito triste. Foi muito Ele falou Presidente. assim, larga a mão. Não, presidente, ele colocou a mão assim e apareceu aqui um pouquinho da barriga dele. Esse jogo não é para vocês, mulheres. E Catiúcia nos olhando. tão pura, tão de belas. Aí provocou. Aí falou, agora é que vai. E votou na gente, tá? Tem que ver quem que é esse, tem que ver quem que é esse barrigudo aí. É um barrigudo, porque levantou e apareceu a barriga e o cara A gente almoçava ali naquele restaurantezinho em frente da Câmara. Nós já falamos com fulano, ele falou que não vota. Ciclano também não. Aí nós votamos de novo. Foi bastante trabalhoso, mas toda a construção, ela nós fomos construindo e ela foi se solidificando e graças a Deus deu tudo certo. Eu sou muito feliz E hoje a gente percebe o quanto foi necessária essas dificuldades, porque assim, nenhum momento histórico da vida de ninguém é conquistado de forma fácil, né? Se é histórico é porque outras pessoas não conseguiram. E foi muito difícil mesmo, mas aí a gente percebe quando foi necessário, porque o início dos trabalhos também foi muito difícil. E a cada dia a gente precisava estar, né, com essa resiliência, preparadas, conhecendo qual era o perfil de cada vereador para saber como lidar com cada um e se posicionar, né? aí assim, os Michele, sentava na mão, Michele, como que é o vereador? Fulano de tal. Qual que é o perfil dele? Me fala. Aí, vereadora Michele, a senhora vai lá e dá uma falinha. Depois nós vamos lá. Tem que articular, presidente. Michela o para-choque. Larguei, leva a primeira pancada. Já conhecia os vereadores de Natal. Então, Mas sabe o que eu acho? Eu acho que essa pureza de não saber a complexidade é que fez essa mesa acontecer. Né? Daqui quando você sabe como funciona, você fala, vai ser impossível. E aí você não vai. Então a pureza delas sentarem, eu nunca esqueço, elas duas sentadas na frente da minha mesa, assim, olha, vai ser lindo, a gente vai fazer história. ela na minha, né, com o planinho na mão, sabe? Um plano Só vocês acreditavam, né? É um plano bonito, Sabe? E aí, assim, a gente saber que por trás existem grupos, subgrupos, reuniões, conversas. A Paula, no final, já estava exausta. Eu lembro da última reunião, faltando, acho que, uma semana, que foi a reunião derradeira, que a gente conseguiu ali os 14 votos que a gente tanto precisava. Exatamente. Consegui tirar foto, presidente. Consegui fazer, eu estava tudo tirar foto. Esse compromisso público foi na véspera. Então, imagine a agonia que foi vivida. Mas se não houvesse... Perto da eleição? Na véspera. Aí vocês fecharam 14 votos? Sim, faltando acho que 5 dias. a foto. Aí 2 dias antes da véspera, a gente conseguiu fazer com os 18. E aí, dia dele, a gente fez PEMOB. Depois que faltava, Eu enviei as fotos dos 14 lá. Agora tá seguro esse barco, agora a gente vai. E aí, no dia, teve 19. Exato. E a tal foto? Se não tirasse a foto, Não ia conseguir consolidar. Gente, vocês, quando eu fui candidato a vice. Eu fui vice do João Malheiros presidente. Naquele tempo,
a gente teve que... os eleitores, né, os vereadores, nós fomos isolados lá em Tangará da Serra. Dessas histórias. A gente não conseguiu isolar nem Aí é o seguinte, tinha que sair daqui, nós fomos isolados lá em Tangará da Serra. Nossa, Tangará, porque é o seguinte, e aí os vereadores saíam todos escondidos. Meu Deus. E aí nós fomos lá para Primavera, para Tangará da Serra. A votação foi 11-10. Meu Deus. Tinha 21, né? 11-10. Nós ganhamos por 11 um voto. meu Deus, que disputa acirrada. Não, então aí o seguinte, são histórias fantásticas. Porque é o seguinte, aí o cara estava lá, e aí nós chegamos lá e eles falaram assim, todo mundo entrega o celular. Já ouvi falar muito. Eu falei, ô João, eu sou seu vice, cara, eu não vou entregar o celular. Se o senhor vir, eu vou falar com a minha mulher, com o meu filho, eu não vou entregar. Não precisa contar para ninguém que Eu tô com o celular. eu tô com o celular. Era aquele que abria assim, um celularzinho pequenininho que... Eu falei, eu não vou não, João. Eu não vou te entregar, vou ficar sem contato com a minha mulher e meu filho. Eu tinha um filho só na época. Aí, então tá, aí fiquei com o celular, e aí todo mundo entregou o celular. Porque é o seguinte, o assédio É muito é um negócio, hoje ainda já não precisa mais sair de Cuiabá, mas é difícil, né? Mas aqui a gente tem que reconhecer o valor dos homens também nesse processo. Então é o seguinte, não tem? Então é o seguinte, vocês não ganharam, assim, a luta de vocês não foi contra os vereadores, contra os homens, não houve isso, não tem. Infelizmente, todos eles também concordaram, por isso que vocês estão na mesa, né? Porque há uma compreensão dos vereadores todos, né? E se num primeiro momento eles não tivessem alguns, nós não conseguiríamos, né? Então, Foi muito então vamos ter abraçaram logo no início. É importante ressaltar que a nossa representatividade não está só no fato de sermos mulheres, porque nós somos mulheres muito diferentes, de origens políticas muito diferentes. Então, quem se sente contemplado pela Catiúcia, ou pela Michelle, ou pela Mara, pela Paula ou por mim, são pessoas diferentes. Então, não é uma mesa só apenas 100% de mulheres. É uma mesa que representa origens diferentes, motivos para entrar na política diferente, bairros diferentes. Então, Cuiabá está contemplada nessa mesa, no modo de fazer política dessa mesa e até no preceito ideológico dessa mesa. É uma mesa plural. Então, isso é muito importante, porque não é meramente uma mesa de mulheres. Isso, de fato, honra a Ideias. representatividade democrática, né? Eu não conhecia a Paula e não conhecia a Mara. A Michelle, a Maísa e a Catiúcia eu conhecia. E aí, deixa eu passar para cá agora. A Catiúcia é jornalista também, né? E aí, também me surpreendeu quando apareceu você lá eleita vereadora. Eu não sabia que você militava, que você tinha planos. Na verdade, surpreendeu muita gente, né? Porque não só a questão do fato mulher, porque a gente sabe que é o mais difícil na política, né, presidente, mas também a gente concorreu numa chapa que tinham candidatos gigantes, política e financeiramente. Então, há uma diferença aí. Mas a gente milita há muito tempo. Eu cheguei em Cuiabá em 2002. E em 2005 eu entrei na Assembleia. Eu tenho 20 anos de Assembleia, entrei estagiária de jornalismo. E há 10 anos eu saí da comunicação para a área de gestão pública, né? Com a oportunidade com o deputado Max de ir para a chefia de gabinete. Fui adjunta na Casa Civil do Estado de Mato Grosso, quando ele foi chefe da Casa Civil. E depois ele foi para a mesa diretora também, como primeiro secretário na Assembleia. E ali eu também participei mais ativamente do desenvolvimento da Assembleia, e os últimos 5 anos eu estava como secretária de Serviços Legislativos, substituindo nossa eterna dona Nadir. Então, eu fiquei 5 anos como secretária, paralelo à coordenação política do deputado Max, foi quando a gente entrou diretamente dentro dos bairros, e presidente fundadora da AMAR, que é uma associação filantrópica que a gente fundou no período da pandemia e onde a gente conseguiu aí também levar para a periferia. Hoje a gente desenvolve 7 projetos sociais dentro dos bairros, e isso nos colocou entendendo a necessidade política de estar presente na vida dessas pessoas, a necessidade de virar a chave, de sair do papel
principalmente nós que trabalhamos muito com o assistencialismo, né? Porque o que a gente, enquanto cidadão, faz é assistencialismo. Então, a proposta era sair do papel de assessora, sair do papel de assistencialista para um papel de efetivar políticas públicas sociais que mudassem, de fato, a vida daquelas pessoas que estão lá, e não apenas remediar aquela situação que eles estão, que é o que a gente faz enquanto cidadão. E agora, como gestora, como parlamentar, a gente tem essa oportunidade, inclusive, de estar aqui hoje para contribuir com um plano desse, onde a ideia é o quê? É mudar, fazer com que esses índices mudem, né? Fazer com que essas pessoas saiam dessa situação de vulnerabilidade social, para que a gente realmente tenha aí um contexto de mudança e não apenas de atendimento ali, de paliativos. Poder ser por mais, propor políticas públicas e fiscalizá-las, né, também é uma forma mais efetiva. Eu conheço muita Catiúcia justamente de atuação lá na Assembleia, né? De muitos anos que eu te conheço lá. Foi isso que eu me surpreendi, né? Ninguém imaginava também. E foi a primeira, né? Primeira campanha, primeira disputa. Mas foi muito... está sendo. Vai ser. Como legislador, de saber que a gente está fazendo aquilo para o que a gente foi eleito fazer. A doutora Mara, vereadora Mara, é filha de um eleitor meu, de antiga. A Mara, quando eu ia soltar peixe lá no Rio, ela ia junto, nos abraços ao Rio Cuiabá. E eu também, a Mara, eu não conhecia, né? Uma vereadora nova que vem de bairro também, vem do Praeirinho, né? Ribeirão Desbraiados, Ribeirão do Desbraiado, Ribeirão do Sou ali do Quilombo, fui criada no dos Caxias, estudei a vida toda no Alcebia de Escalhau. Eu morei na Eulálio Guerra. Quando eu cheguei aqui, fui morar numa pensãozinha ali na Eulálio Guerra, ali no Quilombo. No Quilombo. Mara, e aí, você já o seu pai é um batalhador, né? Seu pai E você também tem uma história de briga comunitária, de luta, né? Eu sempre tive aí à frente de algumas situações, mas eu nunca pensei que eu pudesse sonhar tão alto em chegar, né, ser vereadora para a nossa capital. Mas desde os 14 anos eu tinha projetos voltados para a área social, tipo, a gente já fazia, quando ninguém falava em guarda-roupa solidários, em brechós, a gente já fazia movimentos. O Sabão Solidário, que foi o grande responsável das pessoas, falam, mas de onde que a Mara surgiu? Quando eu falava, a Mara está na pesquisa, eu não sabia que eu iria ganhar, mas eu sabia que ia ficar uma pontuação muito boa, porque as pessoas falavam, você tem que entrar na política. E eu sabia que quem me conhecia não ia mudar voto. Porque você eu tinha certeza disso, porque quando você passa pela vida das pessoas e faz alguma coisa de bom para elas, como você faz lá na PJ, o povo não esquece. E o sabão solidário... O que é o sabão? Vocês fabricavam sabão na casa das pessoas? Pegava os óleos dos restaurantes que não utilizavam mais e transformava em sabão, transforma em sabão até hoje, porque a gente tem o projeto... Fizeram uma fabriquinha assim? Fundo de quintal. Fundo de quintal. Aldir, um abraço para você. A gente está com ele há muitos anos. Acho que e como que faz sabão? Explica aí. A gente pega o óleo que já não usa mais. Usa mais a soda. Soda. A essência que você quer. O cheiro? Hoje pro cheiro. E aí você ferve tudo aquilo. E aí tem situações que você não precisa nem ferver. O nosso a gente nem ferve. A gente só coloca o álcool e vai mexendo. Aí cortava. Para dar a consistência. Aí coloca numa... Como assim, por exemplo, aqui, uma plataforma lisa. Corta em pedaços. Cortas em pedaços. E aí essas pessoas que a gente levava o sabão, durante anos foram elas que acabaram me convencendo, doutora. Eu era primeiro bióloga, né? Eu sou muito mais bióloga que advogada. Mara, você tem que entrar na política. Esse povo, tudo que você dá sabão vai votar em você. E eu falava, será? Não é possível. E foi indo, foi uma construção de 15 anos. E 2024 foi muito idealizado. Eu tive também como secretária de assistência social em Várzea Grande, e eu despontei muito, num curto período, mas eu despontei demais. Aí as pessoas falavam, você tem que ir para política, você vai fazer a diferença. Só que eu falei, eu tenho que sair da minha capital, né? E graças a Deus, e a intercessão de Maria na minha vida, deu tudo muito certo. E sofri muito na campanha, muito mesmo, violência de gênero, muito. E foi muito difícil, assim, violência de gênero no quesito política mesmo, da onde que ela surgiu de tal lugar. E com isso foi muito desgastante, mas o resultado veio. E eu estou aí, eu tenho certeza que nós aqui vamos
estar juntas para fazermos um brilhante trabalho na Câmara Municipal. Já quero adiantar que nós somos recorde de indicações. A bancada feminina ela já fez mais indicações do que toda a história da Câmara masculina, não desmerecendo os homens, não é nada disso, só para ver o comprometimento que está a Câmara Municipal hoje. E isso o cidadão pode entrar lá e ver, ele pode entrar lá e ver o resultado de cada vereador, e isso é ótimo. Então a gente veio para somar. Perfeito, eu fico muito feliz de estarem aqui. Vereadoras, agora é o seguinte, esse nosso trabalho, esse nosso convênio, nós temos, e o Maurício, que é um cientista, né, e que eu trouxe, está aqui trabalhando comigo aqui no tribunal, nós temos que cuidar da nossa Baixada Cuiabana, desses 13 municípios, né? Eu recebi algumas informações do Maurício, da nossa pesquisa, que nós estamos, Cuiabá está ganhando, Cuiabá e Várzea Grande estão ganhando muitas favelas. Sim. As pessoas não têm condição de se manter na casa onde vivem, estão abandonando a casa, ou vendendo, indo para as favelas. Nós temos que fazer a Baixada Cuiabana produzir. Sim. Produzir, tem que produzir emprego, tem que produzir comida, tem que produzir... Enfim, nós temos que... os problemas, nós sabemos quais são, né? E aí vem... Porque não acontece nada na vida de ninguém se não for por decisão política. Eu sempre digo assim, a categoria de políticos que eu mais admiro e que eu mais aplaudo e que eu mais tiro meu chapéu é o vereador. É muito difícil. É o vereador. Depois vem na minha modesta opinião, depois vem o deputado, depois vem o senador, deputado federal, mas é o vereador. Por quê? Porque não existe Brasil sem município. Sim. Onde que começa o Brasil? O Brasil para sobreviver, para ter o dinheiro, para ter o encosto. O Brasil começa na menor ruazinha, no menor bairrozinho, da menor cidadezinha. É lá que começa. E quem que chega ali? É o vereador. Quem que é o primeiro para-choque ali, o primeiro choque, quem tem? É o vereador. Então, quem mais convive com o cidadão é o vereador. Quem mais sente na pele é o vereador. Dificilmente um deputado vai na casa de um doente. Não dá tempo. Agora, o vereador vai. O vereador vai na casa do doente, né? O vereador é meio que igual o agente de saúde, o agente de endemia, né? É o primeiro que dá assistência. Então, essa política municipalista e o trabalho do vereador tem que ser valorizado. O vereador tem que ter condição de trabalhar. E quando eu digo que não acontece nada sem a decisão política, para ter asfalto num bairro, tem que ser decisão política. Para não ter, também é decisão política de não fazer. Sim. Então é o seguinte, nós, Cuiabá é uma cidade seguinte, eu como comecei a minha vida como jornalista, eu lembro de Cuiabá, Michele, você fez muitas reportagens, nos bairros de Cuiabá, que não tinha água, se ia na torneira não tinha água, certo? Muito bem, resolveu-se o problema da água. Como? Gestão. Por que Várzea Grande, fica convocado aqui Vanderlei, sua mesa diretora aí, e os demais vereadores, para a gente bater esse papo aqui, né? Eu digo o seguinte, até ontem eu brinquei, estava brincando, né? Eu sou muito apaixonado também por Várzea Grande. Sim, também. Nossa cidade de orgulho. Primeiro é o seguinte, que Várzea Grande também gosta de mim. Eu minha última eleição foi em 2010. Eu tive 47 mil votos em Cuiabá e 17 mil votos em Várzea Grande. Eu sempre fui o mais votado na Várzea Grande. Então, eu sou apaixonado por Várzea Grande. Então, ontem eu falei assim, eu estava com algumas pessoas de Várzea Grande, falei, escuta, não dá mais para vocês aceitarem. Eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo aí colocar um rio aí perto de Várzea Grande. Porque não está tendo. Porque não está tendo rio lá, porque senão é o seguinte. Aí eu falei, é fácil. E também eu descobri, fui na NASA e descobri como é que você puxa água de um rio e joga dentro de um bairro. Você pega primeiro tem que ter um rio. Então vamos ver se achamos um rio. Vamos fazer um rio. Para criar um rio. Façam lá projetos para criar rio para Várzea Grande. Aí, você chega no rio, aí você tem água.
bota a mão, tem água. Aí é o seguinte, aí você pega uma bomba, muito difícil arrumar uma bomba, você pega a bomba lá, pega um cano aqui, liga o cano para dentro da cidade, mas tem aí outro problema intransponível, tem que ter energia elétrica, você pode ligar a bomba. Pronto, você tem água em Várzea Grande. Não é diferente disso, não adianta. O que aconteceu lá foi má gestão a vida inteira, falta de vontade a vida inteira e costume com aquela situação a vida inteira. Porque não tem cabimento. Como mesmo o Rio Cuiabá resolveu o problema da água. Várzea Grande não consegue resolver. Então, o que vocês, né? Vocês vão fazer história. Essa Câmara vai fazer história. A Câmara de Vereadores vai fazer história, né? E vocês puxam a fila, né? Porque eu sempre digo assim, a mulher é mais pacinciosa, a mulher é mais insistente, né? A mulher não se conforma, né? E outra coisa, as mulheres, sinceramente, no processo político da discussão, as mulheres são mais respeitadas do que os homens. Embora vocês possam, às vezes, pensar que não. Não, lá não, né? Pela sociedade, sim. Isso, mas ali, que eu digo, não, o que eu digo assim, se fosse, veja só, já pensou se fosse só a Michelle de mulher lá na Câmara? Será que você ganharia, se você seria presidente? Não. Ou qualquer alguma Paula? Se não tivesse outras mulheres para pegar junto? Espera aí, vamos fazer, vocês fizeram a diferença, porque são em 8. Na mesa, não. A mesa não tinha presidente. Na gestão passada. Isso, então é o seguinte, então, o trabalho, assim, eu vejo a mulher como agente político, ela é muito mais produtiva. Ela é infinitamente mais produtiva, ela é mais inconformada, não dá conversa, não se deixa levar tão facilmente. Primeiro que assim, a mulher, historicamente, como o homem já faz parte da política, o que leva os homens à política são vários fatores, né? Uns bons, outros não tanto, mas o que leva a mulher para a política, e hoje a gente pode falar isso com muita clareza e segurança, é um único desejo de poder contribuir e fazer a diferença. Porque a mulher, ela não quer sair do seu reduto de segurança, seja na sua casa, na sua empresa, no seu ritmo de trabalho, a sua formação. Ela não quer sair naquilo que ela domina para ela ir para um espaço que ela não domina se não for por uma causa que move ela. Então, toda mulher entra na política por uma causa. E essa causa, ela não é uma causa individual, ela é uma causa coletiva, porque já é da essência da mulher trabalhar sempre pelo outro. A maternidade faz isso com a mulher, sempre levando ela para olhar ao outro, trabalhar pelo outro. Então, por isso, talvez a mulher na política ela seja mais produtiva, ela seja essa pessoa que entrega um pouco mais, porque, assim, por exemplo, eu posso dizer do nosso presidente. Eu passei pela casa por 2 presidentes. Eu não via os presidentes tão atuantes nos finais de semana, à noite, como eu vejo a nossa presidente. Ela trabalha durante o dia até a noite na Câmara, às vezes sai, vai para um projeto, final de semana ela está na rua fazendo buraco, fazendo asfalto, fazendo indicação. Então, por quê? Porque ela quer associar a função de vereadora com a função de presidente, o administrativo, mas a causa dela é o que move. Então, é o nosso, cada um, contando aqui um pouquinho a história, o que cada um trouxe eu cheguei na política, eu tenho uma causa, porque eu tenho algo que me move, e o que me move não diz respeito só a mim, mas diz respeito à sociedade que eu sonho. Então, é isso que eu penso que, aos poucos, está trazendo cada vez mais mulheres para a política e fortalecendo esse papel, porque eu falei que a minha maior contribuição como mulher num mandato que só tinham 2 era não ter desistido. Sim. Porque todas as vezes que eu pensava em desistir, eu falava, não, eu vou resistir, eu vou continuar, eu estava mostrando para todas as outras que é possível, que a gente consegue e que o nosso trabalho ele é real, ele funciona. E isso faz com que outras percebam. Se ela consegue, ela não era da política, eu também consigo. Se o resultado que ela dá, eu também posso dar. Então, isso é como uma cadeia, né? Ele vai motivando todas as outras. E não é só aqui, todas as outras vereadoras que a gente conversa têm mais ou menos esse perfil. E é a esperança que eu tenho de que isso nos faça olhar para o futuro e ver uma igualdade de número, né? Sim. De ter mais mulheres nessa política. É justamente isso, muito bem colocado. E são que a vereadora Michelle e a vereadora Maísa, eu como candidata, pré-candidata, depois candidata, elas eram mulheres inspiradoras no Parlamento Municipal. Com certeza, vocês inspiraram muitas outras mulheres a virem ser candidatas. E isso é importante, que hoje nós temos na Câmara Municipal uma representatividade
acima dos 30%. Maior. Nós queremos melhorar, ter mais mulheres participando do Eu parlamento. enxergo, a gente passou muito tempo sozinhas ali no parlamento enquanto mulheres, e a gente sentou uma do lado da outra, a gente se deu as mãos, a gente viu que... Vocês brigaram, hein, menino? Meu Deus do céu. Todo dia se arrumava uma bronca diferente, hein? Todo dia. Mas, assim, o mais importante é que a gente colocou um modo de trabalhar lá, presidente, que fez com que a Câmara se contaminasse positivamente. Então, o gabinete da Michelle e o meu gabinete são gabinetes altamente produtivos. A gente trouxe as pessoas para dentro da Câmara, a gente fez muitos eventos. As pessoas tinham medo de entrar na Câmara. E com os nossos eventos, a gente trouxe 100 mulheres, 200 mulheres. A gente já lotou ali milhares de vezes com eventos diferentes e com uma forma de mandato que é uma forma que vem da iniciativa privada, de você ter meta, de você ter entrega, de você ter projetos, que são projetos consistentes. Então, a gente vê que hoje, com as novas mulheres, todas adotaram esse modelo mais profissional. E não só as mulheres, como os homens também. Ninguém usava muito a rede social. Por quê? Porque nós começamos a usar, eu, por exemplo, eu falava assim, eu venho de jornalismo, eu preciso prestar conta. A gente está no Tribunal de Contas, a gente precisa dizer. A população quer saber o que as pessoas estão fazendo, a população quer saber o que o Tribunal de Contas, de que forma está atuando. Eu falei, eu vou usar minha rede social como uma prestação de contas diárias sobre o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, E aí comecei a mostrar. E, então foi muito trabalho. E os vereadores que não tinham nem Instagram aberto, que não usavam rede social, começaram a falar, pô, tá trabalhando demais, eu tô ficando para trás. Começaram a se mobilizar. Então essa rede foi crescendo. Hoje todo mundo usa isso aqui. Ah, é só por causa da vereadora Michelle? Claro que não, porque é uma tendência mundial, enfim, tudo. Mas politicamente, antes a gente não tinha essa transparência e essa clareza do que o vereador está fazendo, produzindo, onde ele está indo, como está sendo esse trabalho, como é a sessão da Câmara. Então, assim, hoje isso está mais naturalizado e quanto mais a gente trabalha, mais a gente leva esse fluxo também a dar esse resultado. É o seguinte, você veja, a Câmara reelegeu 100% das mulheres, né? Reelegeu. Isso é importante, hein? Veja, vocês foram altamente aprovadíssimas, né? As duas únicas mulheres foram bem eleitas. Isso é exemplo, né? De que, tudo bem, vocês trabalharam muito, né? Vocês estiveram todo dia na mídia, porque vocês arrumaram muita confusão lá o tempo todo, então vocês estavam todo dia na mídia. Mas você vê, porque brigaram por coisas que a população queria, certo? Então é essa a fórmula, né, Catiúcia? Essa fórmula né, é o trabalho e as pessoas estão prestando muita atenção, né, em quem está trabalhando, em quem não está. Não adianta. Na política a gente vê pessoas de mandato só, pessoas que não prosperam. Não adianta, você tem que mostrar. E agora, com as redes sociais, não tem mais como você dizer que está fazendo sem estar fazendo. Sim. Você tem que estar mostrando. Então as pessoas e as pessoas seguem. As pessoas seguem os políticos hoje. Identificam a pauta, o assunto, associam com vereadores, se associam, é bem bacana isso. Então, veja, você tem bastante experiência, porque você trabalha com políticos, você trabalhava com políticos. O cara tem que se mexer, né? O cara tem que se mexer para se reeleger. Né? O cara tem que se mexer para se reeleger. E aí, graças a Deus, tem que se mexer, porque ao se mexer, você está trabalhando pela sociedade. Maurício, eu queria te dar 3 minutos para você fazer um relato do que é importante para a gente registrar, assinar, e para a gente, eu digo o seguinte, nada é novidade, vocês conhecem bem Cuiabá. Eu queria pedir uma coisa para vocês, que eu peço muito, e eu trabalho muito com a questão das desigualdades regionais. Sim. Eu digo assim, o que eu vejo é que a gente tem que buscar formas, desde a agricultura familiar, na Baixada Cuiabana, em Cuiabá. Eu queria, assim, Cuiabá, né? Você ter Cuiabá produzindo, tipo assim, eu acho que tem secretarias de agricultura no município, né? Tem. Tipo assim, vamos lá, quantas propriedades, quantos produtores rurais existem hoje em Cuiabá? Vamos lá, quando eu fui deputado, eu mexia muito, trabalhava muito com a região do Pedra 90, com a região agrícola do Pedra 90, e os projetos de piscicultura, eu abri muitos tanques lá para a gente conseguir emenda, eu ia lá com as máquinas e abria muitos tanques para a piscicultura. Eu não sei como é que está a piscicultura hoje no Pedra 90, mas uma das coisas que eu fiz muito foi
criar alternativa para a agricultura familiar. E uma das coisas que o projeto do peixe era meu e tal, então a gente abrimos muitos tanques. Mas é o seguinte, gente, olha, as pessoas estão sem emprego, Sim. não têm que trabalhar, não têm qualificação. Eu penso assim, que é isso que a gente vê. Hoje, nós temos 3.800.000 habitantes em Mato Grosso. Tem quase 1 milhão de pessoas no Bolsa Família. Sim, isso é muito grave. Isso é um sinal de vulnerabilidade muito grande da nossa população. É vulnerabilidade. Por quê? Porque essa população ela é totalmente dependente do governo. Muitos não querem aprender, não querem saber de outra coisa. Deixa aqui, não querem, de repente, ter usado o dinheiro do Bolsa Família para construir alguma coisa, para iniciar. Não existe. Mas então, veja. Aí hoje é o seguinte, não tem mão de obra. Vai fazer o BRT, não tem mão de obra. Fui lá no Parque Novo Mato Grosso, não tem mão de obra. Não sei aonde, não tem mão de obra. Não tem mão de obra. 3.000 vagas de emprego e não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Assim, um sujeito me passando uma informação essa semana. Hoje nós temos 4.000 vagas para motorista de caminhão em Mato Grosso. De carreta, né? Porque hoje as carretas são tecnológicas e tal, né? Diz que tem 1.500, hoje, eu recebi essa informação hoje, tem 1.500 carretas paradas em Mato Grosso, encostadas, paradas. Esperando a mão de obra. Não tem mão de obra. Então, é a questão da qualificação e da oportunidade. Então, Cuiabá, a primeira coisa que a gente tem que saber, e eu proponho para esse nosso núcleo, e o Maurício cuida especificamente disso, vamos saber como está Cuiabá total, geral. Quantos agricultores estão quantas propriedades de agricultura familiar tem? Aí depois entra também... Raio-X por área. Um raio-x. Se me permite, presidente, só me dá para fazer também? Claro, fica à vontade. Eu só uso... Quando o senhor, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente trabalhar, nós que vivemos dentro dos bairros de Cuiabá, o que acontece quando o senhor fala da palavra favelas? Cuiabá está crescendo aleatório e desorganizadamente. O que era longe está perto, só que está perto de uma forma onde você não consegue entender o crescimento. Aí a gente fala de desenvolvimento econômico e social. A habitação é uma das minhas principais bandeiras que eu trabalho hoje. Nós temos bairros aí de 40, 45 anos que não estão regularizados, porém tem uma área de infraestrutura. Um dos nossos principais trabalhos na Câmara, a doutora Mara até atuou bastante com a gente no Contorno Leste, o que acontece? Cerca de 8 bairros, quando nós assumimos a nossa gestão, estavam com ordem de despejo das famílias para o dia 29 de março desse ano, uma ação da Prefeitura. Por quê? Construções em áreas permanentes. O que acontece? Acontece que esses bairros têm 30 anos, tem não sei quantas mil famílias, tem imposto, tem asfalto, tem tudo o que precisa de infraestrutura dentro de um bairro. Então, a gente precisa buscar uma forma de que a gente conseguiu suspender essas ordens de despejo com a nova gestão da prefeitura, que são todos municipais, tentar entender o que está acontecendo, porque você não pode. Aí entra a questão do meio ambiente, você não pode prejudicar o meio ambiente, e é o que estão em áreas de preservação, e ao mesmo tempo você não pode e não temos onde colocar essas famílias, não temos construções, não temos casas sociais, não temos como ir lá destruir construções de 30, 40 anos. Então a gente precisa de um planejamento, Maurício, desses bairros que estão com ordem de despejo suspenso no Tribunal de Justiça, mas que a gente está buscando recursos. E aí nós vemos ali, vamos trabalhar a região norte, Assembleia, Ministério Público, Centro Político Administrativo, Tribunal de Justiça. Nós temos aqui bairros como Silvanópolis, Paraisópolis, Barreiro Branco, área rural, está a cerca de 10 quilômetros do Centro Político Administrativo. Eu até estou tentando, dentro do novo plano diretor de Cuiabá, fazer na expansão urbana, para que a gente possa regularizar, senão a gente não consegue regularizar isso daqui. Acontece que enquanto isso não é regularizado, enquanto isso não é trabalhado, a família entra lá, faz uma cerquinha, constrói uma casa que do fundo tem outro. Nem fazer essa divisão de lotes, a gente consegue fazer. Então, a gente precisa ver o que ainda está na área rural. Então, eu tenho trabalhado a habitação com o município e com o presidente da Assembleia através do Intermate, né, os bairros que a gente atua mais ali. Por quê? Os que não estão regularizados, quase todos eles chocam na questão ambiental. E antigamente, ambiental resolvia-se administrativamente, agora está no Ministério Público.
Então, a gente precisa trabalhar urgentemente isso daí. Olha só, esse é um ponto muito importante que a gente pode ter como habitação, como ponto principal dessas discussões. Por quê? 70% dos bairros de Cuiabá nasceram de invasão. 70%. E a maioria ainda não foi regularizada. Você pega o Jardim Santa Isabel, Tudo. que ainda não foi regularizado. Aqui, Jardim Florianópolis, Vitória, e por aí vai. Barreira Quarta-feira. Com terra prometida. Quarta-feira. Então é o seguinte, essa é uma situação difícil. E aí, vamos envolver nessas discussões, vamos envolver todos os agentes. Quem que determinou a retirada? Foi uma decisão judicial. Vamos lá, Ministério Público, que o Ministério Público deve ter pedido. E a ação saiu da prova. A prefeitura na gestão passada. Por isso que a prefeitura conseguiu suspender. Pois é, então é o seguinte, esse é um ponto importante, Michele, Maísa, presidente. E aí não é só isso, veja, eu lembro, o governo, o Dante não fez nenhuma casa, o Jaime fez muita casa, o Pedra 90, eu lembro que fui como jornalista inaugurar o Pedra 90 no governo do Jaime. Longe, era depois de Rondonópolis. E agora é bem ali, né? Era depois de Rondonópolis, Pedra 90. E as casinhas eram só casinhas de madeira, pequenininhas, que era casa para os militares. Essa que era a ideia. Aí virou o que virou. Aí acompanhei, tudo isso aqui foi Jardim invadido. Pinheiro, 1, 2, 3, que aí depois você fez, ficou parado, virou atração. Então, eu acho o seguinte, regularização fundiária é uma coisa, a regularização e a não proliferação Das invasões. das invasões, e aí por quê? E aí tem que ter o programa de habitação. Com pilares, principalmente nesse momento. Blairo Maggi fez casa? Todas as enchentes que Não estão sei se trabalhando Blairo... Eu acho que Acho que eu fez. Quem fez, então, o Blairo não só fez, o que aconteceu muito na gestão do Blairo Maggi, muita regularização, tipo Santa Inês, São Carlos, Residencial Paiaguás, essas partes foram muito regularizadas nesse período, que tinha a Coalt. Lembra da Coalt? Então, essa época da gestão Blairo trabalhou muito regularização, houve a construção de casas populares no estado, mas Cuiabá foi pouco. Cuiabá trabalhou a regularização dessas unidades. Maurício, fala, e aí seguinte, e aí a gente pode fazer o seguinte, entendo que cada uma de vocês pode pegar os seus projetos, seus programas de gestão, traz para o plano, dos outros vereadores, traz para o plano, né? E aí nós já ficamos com uma meta a perseguir, é isso aqui, ó, para Cuiabá. Isso a gente passa para a prefeitura, passa para o... Ontem eu estava com o governador, ele falou o seguinte, e aí é que está o prejuízo que existe quando os gestores não se dão bem. Sim. Quando ficam de malzinho, ficam de mal, né? Ficam de mal, né? Aí é o seguinte, é o contorno leste, que é logo depois da Fundação Bradesco? Sim. Bom, o governador, você vê, mudou, não é mais Emanuel, né? Agora é o Abílio, que é amigo do governador. O que resultou disso? Não sei se é amigo, não é, mas... Só que é o seguinte, o governador já vai fazer, saindo ali depois da Fundação Bradesco, ele já vai fazer aquela rotatória e vai levar aquele contorno até a Avenida dos Trabalhadores. Ele já vai dar isso aqui para a Prefeitura de Cuiabá, já vai dar, já vai começar. Entendeu? Então é o seguinte, ficou isso aqui quanto tempo na gestão de Emanuel? A vida inteira? A drenagem da prainha com o BLT agora, que vai acontecer. Isso aqui o governador vai fazer, já autorizou a fazer. Isso aqui já vai desentupir o trânsito que vem de lá, né, da Fundação Bradesco. Então é o seguinte, nós temos, e o Tribunal de Contas não é agente político, mas é agente de fiscalização e agente de políticas públicas, a gente discute políticas públicas, investimento de dinheiro do Estado e investimento de dinheiro dos municípios. Então, nós queremos fomentar isso que está acontecendo aqui. Queremos fomentar. Você pode ter certeza que a Câmara, quando a Câmara encabeçar, porque às vezes é o seguinte, a Câmara tem que encabeçar a política pública, porque às vezes é o seguinte, porque é o seguinte, o prefeito, o governador, esses caras são sozinhos. Eles são pessoas solitárias, são pessoas sozinhas, né? Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar. Está gravado. Eu ia falar que tem muito puxa-saco e
e pouca gente com muitas ideias boas perto dos... Mas eu não vou falar, tá? Não falou, mas eu não concordei também, mas concordando, eu acho que isso traz uma cegueira, né, presidente? Isso! Esse seu caminhar, é importante a gente ter governadores. Claro, todo mundo tem que vão estar no junto, parque, que vão lógico. na rua, que vão andar, ou que pelo menos escutem os vereadores. Isso. Porque o vereador, ele sabe a realidade exata de cada bairro, de cada Mas o que eu quero dizer, vereadora Maísa, é que às vezes o prefeito não chega ninguém com a ideia para ele, não vem para contribuir, não vem para, olha, vamos fazer isso. Mostra isso para o prefeito, mostra isso para o governador. O cara vai ficar, pô, mas claro, é legal, eles vão fazer. Porque você acha que porque é o seguinte, tá? O poder isola a pessoa, tá? Sim, com certeza. O poder isola a pessoa. E daqui a pouco a pessoa não consegue mais ouvir, não consegue mais enxergar. E é assim que é. É assim que é. Não tem nem agenda. Isso é histórico. Isso é histórico. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui é trabalhar, é uma reunião de contribuição com o gestor, com o governador do estado, com o prefeito da Abílio, daqui a pouco o prefeito da Várzea Grande, com todo mundo. Eles também precisam de ajuda, precisam de orientação, de ideias. Porque é difícil chegar alguém lá, levar ideia para um governador, levar ideia para um prefeito. Não vai. É muito difícil esse tipo. Os problemas são outros. Entendeu? Agora é o seguinte, quando você chega com um projeto redondo aqui, né? Por que é simples. O que é a gestão política e a não gestão? Tem água em Cuiabá, não tem água em Várzea Grande e tem o mesmo rio passando no meio das duas cidades. Explique isso. E é só bomba e cano. É só bomba e cano. Sabe, então por que não tem? Falta, presidente, dá vontade política. E agora, presidente, aproveitando, a gente precisa do tribunal. Porque a gente precisa. Nós temos um problema sério. Alguns setores, alguns, o senhor falou, muitos órgãos têm pessoas capacitadas, mas perdem mais tempo puxando o saco do que fazendo serviço. A Câmara, considerando o orçamento e número de servidores, nós não temos uma equipe de consultoria, de assessoria técnica que consiga nos dar esse respaldo. Nós não temos. O que a gente quer é o que a gente consegue colocar dentro do gabinete, Vocês podem contar com o Tribunal de Contas. Então é isso que a gente precisa. Vocês podem contar com o Tribunal de Contas. Podem contar. necessário fazer investigação diária. Sim, olha, é um dos pontos. Mas também nós temos que ter políticas públicas, eu penso muito no loteamento popular, Sim. que não aconteçam mais invasões de forma irregular, como isso aconteceu no nosso Olha só, deixa eu fazer um testemunho aqui. Essa semana eu fui com o governador, nos convidou e nos ligou para ver o Parque Novo Mato Grosso. Aí, lá no parque, na volta, ele veio dirigindo, aí tinha mais gente junto, vice-governador, o conselheiro Antônio, o Alisson, que é o nosso procurador de contas, estavam todos no mesmo carro. Aí nós íamos comentando o seguinte, que eu falei, olha, a cidade está crescendo para cá. Eu falei para ele, para o Piveta, a cidade está crescendo para lá. Eu digo, olha, tem que trazer água para cá. Tem que levar água para lá. E a água do Rio Cuiabá, porque o Rio Cuiabá fica perto. Tem que levar a água do Rio Cuiabá para aquela região, para ela crescer. Aí alguém falou, mas aqui só tem... Não, lá não tem evasão. Falou assim, aqui só está nascendo o bairro de rico. Alguém falou. Sim, ela ia ficar. Aí o governador falou, não, mas nós temos projetos e temos que trazer loteamentos populares para essa região. Extremamente importante. Então é o seguinte, ele tem essa visão, governador. E eu acho que o Piveta também. Então, assim, não, para cá a gente tem que trazer, o Estado tem que trazer, porque senão, é claro, os condomínios da Ginkgo vão tomar conta de tudo. Não tem problema nenhum. Então, o que acontece? Levar os loteamentos populares. Eu entendo assim, tinha que ter uma lei dizendo assim, não tem lei, nem sei se tem, Nilson, mas devia ter uma lei seguinte, população de Cuiabá tem quantos mil habitantes? 400 mil? 680. 680? Tinha que ter uma lei assim, ó. Você pega, quem que não tem casa? Você não tem casa, prova que não tem casa. E aí o seguinte, o governo, qualquer que seja ele, tem que ter uma lei que diga o seguinte, em tantos anos tem que acabar com o déficit habitacional. Exatamente. Tem que acabar. Então, assim, todo ano, todo gestor, ele tem que fazer tantas mil casas populares. Isso. A cada 4 anos. Eu penso que igual aquela coisa da educação, tal, tem que ter uma habitação, porque a habitação é tão importante. Habitação é saúde, habitação é segurança, habitação é educação, então ela tem que entrar nesse nível. Educação obrigatoriamente tem que cumprir os 25% que vem de verba federal. Se não investir 25%, ele fica comprometido em todo o orçamento que vai receber futuramente.
Então, se tem essa obrigatoriedade de cumprir, investir 25% para você receber um recurso federal, a gente poderia pensar nisso. Obrigatoriamente, você tem que cumprir uma meta para você poder receber um recurso e tocar os outros anos. A pasta da educação tem esse desafio que tem que pensar em onde você vai investir, porque, por exemplo, na gestão anterior, nós ficamos 3 anos sem cumprir a meta de investimento na educação, que é obrigatório. Primeiro dizer que a partir de agora, então, a equipe técnica aqui, liderada pelo Adriângelo, conta comigo, com o André Badi, que é um ambientalista, né? E o Nilson, que está aqui, então a gente está à disposição de vocês. Eu só queria colocar alguns fatores aqui rápido. Olha o desafio. Hoje, Cuiabá é a principal economia do Estado. Daqui a 5 anos, ela passa a ser a 4ª economia do Estado. Olha. Nesse ritmo de crescimento, Cuiabá está perdendo espaço. Sim, sim. Daí a gente vê alguns fatores, consequências dessa desagregação. Por exemplo, estão 58 favelas no estado, 47 em Cuiabá. Daí a gente vê municípios como da região metropolitana, tipo a Corizal, que está perdendo população. Para onde essas pessoas estão indo? Fluxo migratório periferia de Cuiabá. Essas pessoas que estão habitando as favelas de Cuiabá. Então é um fenômeno assim, muito constrangedor, né? Sim. E daí tem um detalhe muito importante, eu até posso mostrar para vocês depois. Manda cópia para elas da questão do ICMS. Tudo, Cuiabá arrecadou, até agora, no ano, 1 bilhão e Só 700... janeiro. Só janeiro, a arrecadação de Cuiabá, de ICMS de Cuiabá, foi 1 bilhão e 700 milhões. 1 bilhão e 200 milhões. Ela só recebeu 40 milhões de retorno desse ICMS arrecadado. Então, para onde que vai? Porque 25% do ICMS, o Estado, recolhido, o Estado devolve para os municípios. Então é o seguinte, Cuiabá recebeu menos. Várzea Grande recebeu mais, menos também. Então, veja só. Então, de 1 bilhão e 200 milhões que entrou no caixa de Cuiabá, em janeiro, e que deveria receber 25%. De 300 e poucos milhões. 300 e poucos milhões. Cuiabá só está recebendo 40 milhões. Então, está perdendo dinheiro. E outros municípios também da mesma forma. Sorriso, que é um município rico, está recebendo mais do que 25%. Ele arrecadou 31 milhões, né, Maurício? Isso. Sorriso arrecadou 31 e recebeu 19. Então, enquanto um município pobre recebe menos, né, os municípios ricos, os municípios pobres acabam que estão sustentando. Cuiabá está sustentando o Sorriso, sustentando o Lucas do Rio Verde, na questão do ICMS. Então, a discussão ela é muito grande. Nós estamos falando de desenvolvimento e crescimento, a questão é muito grande. Então, estou falando só de ICMS. Continua, Maurício, tem mais 2 minutos. Então, esse é um fenômeno muito preocupante, né? A sensibilidade da vereadora Paula está preocupada com isso, que é uma preocupação do presidente, é muito importante para encontrar soluções. Quer ver um problema? Qual a solução, então, para a gente combater isso? Uma das soluções prováveis seria a vinda da ferrovia para cá. A ferrovia ela pode atrair industrialização. Mas ela virá. Então, pois é. Nós vamos trabalhar para ela vir. Mas o presidente já destacou numa fala dele. Estive lá conversando com eles, lá em Rondonópolis, no terminal, falei com os proprietários da ferrovia, ela vem para Cuiabá, ela vai passar em uma Cuiabá. cláusula no contrato que deixa ela... Não, mas não tem mais essa cláusula. Eu já alertei dessa cláusula. Eles vão ter que trazer a ferrovia para cá. Então, essa luta, né, conjunto, que ela vai poder fazer alguma modificação. Porque é preciso mudar a matriz econômica. Se for da agricultura familiar. A gente tem a agricultura familiar que não existe praticamente uma industrialização, porque há regras do INDEA que trava. Então, a gente está numa mesa técnica que o presidente liderou para a gente mudar isso também, para que haja possibilidade de a industrialização acontecer. Então, há diversas formas, o turismo, a gente precisa pensar a economia como um todo, e por isso que a gente deve contribuir. E a consequência, que é a expansão urbana, que não está vendo aí, o problema que a Catiúcia colocou é real, mas a gente tem que pensar como um todo, né? Então, esse é o desafio que a gente entende, que a gente vai poder contribuir aqui como técnicos, e o presidente agradeceu muito pela diferença e que a gente está à disposição mesmo de poder ajudar. O André também está nesse processo, está em São Paulo, mas ele tem muita visão assim, sobre a urbanização, né? E só para concluir, presidente, a questão da região metropolitana, hoje, por exemplo, quando o BRT foi decidido, a extinção do VLT pelo BRT, a prefeitura tentou impedir isso, falou, não, nós não vamos deixar. Foi utilizada uma lei chamada Lei das Metrópoles, uma lei federal, que a decisão ela pode ser metropolitana. E eu era presidente do Conselho Metropolitano na época, o governador me cobriu, e a gente decidiu, o Cuiabá votou contra, mas mesmo assim
se decidiu porque era uma decisão. Podia-se tomar essa decisão. E isso pode continuar acontecendo, tá? A região metropolitana ela pode ter poderes acima do poder local, desde que haja uma justificativa plausível para isso. Então, é isso, o REN está muito disposto a ajudar. Olha só, nós temos uma equipe aqui, essa equipe, todo esse levantamento vai passar para você distribui para todos os vereadores. Vamos começar a trabalhar em conjunto, vamos formar um grupo de WhatsApp, viu, Maurício? Vamos utilizar todas as ferramentas. E aí, nesse momento, tá? Então, essa é só uma reunião, daria para a gente ficar aqui o dia inteiro. Eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro trabalhando, uma versão, né? Mas, eu quero parabenizar vocês, quero parabenizar a Câmara. Vamos começar Estamos começando hoje um trabalho diferente, trabalho, Michele, mais propositivo, de ir para cima, de cobrar e de contribuir. Eu tenho certeza que isso é uma contribuição. Os gestores vão gostar, né? Porque ao implementarem as políticas que nós vamos dizer que são importantes, eles também vão estar ganhando politicamente com isso, vão investir melhor. Então, é a política do ganha-ganha, é a conversa do ganha-ganha, é a discussão do ganha-ganha, é a reunião do ganha-ganha. Ninguém está aqui para falar mal de ninguém, estamos aqui para trabalhar pela sociedade. Eu como agente aqui do Tribunal de Contas, vocês como políticas, né? E é assim que a gente vai trabalhar, você vai ver que é um marco histórico. É um marco histórico. Vamos começar a nos preocupar conjuntamente com aquele que é o objetivo individualmente, todos nós, que é o cidadão. Vamos aqui assinar o primeiro. Eu quero convidar todas as câmaras a virem assinar, a fazer compromisso conosco e a todas as diretorias, as mesas diretoras, sigam o exemplo dessas mulheres, né? É até uma música mirem-se no exemplo dessas mulheres, a música do Chico Buarque de Holanda, né? Tá bom? Todos vão assinar, tá, presidente? Tá, vamos lá, então é o seguinte, eu assino aqui. Já começa a rodar, porque todo mundo começa. Documento terminando de ser assinado, né, o nosso termo de cooperação, termo de interação, termo de reunião, termo de encontros, muitas outras conversas, porque eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, vereadoras, vereadores, senhores políticos, né? Nós temos obrigação, não estamos fazendo favor para ninguém aqui, essa é a nossa obrigação. Então é o seguinte, eu sempre digo, eu quero ir para o céu, sabe? Eu sempre falo isso em todas as reuniões. Eu quero ir para o céu. Não é agora, não é nos próximos anos, mas eu quero demorar ainda para ir, mas eu quero ir. E eu sou uma pessoa muito cristã. Sou uma pessoa muito cristã. Eu sou um apaixonado, um admirador de Jesus Cristo. Quando você olha o que Jesus Cristo fez, porque ele foi um político. Na minha análise, né? Ele foi um político. Quando eu falo assim, por que ele teve 12 apóstolos? Por que 12 apóstolos? Porque naquele tempo Israel tinha 12 tribos. Então olha como ele foi inteligente. Ele falou, deixa eu pegar um cara bom aí de cada tribo. Ele foi lá, pegou um cara bom de cada tribo e foi andar. Aí aconteceu tudo o que aconteceu, ele preparou todo mundo e ele sabia que um era fraco, outro era forte, outro... E eram apóstolos que tinham problemas como todo mundo tem. Muito bem, chegou um dia, vou contar bem rapidinho essa passagem, eu gosto muito. Chegou um dia que ele reuniu todos assim numa mesa. Reuniu todos numa mesa. Essa é a minha versão dos fatos, tá? Não está você está na Bíblia. Você não... A sua interpretação. É a minha interpretação. E você encontra isso na Bíblia, mas é a minha interpretação. Ele reuniu todos os 12. Aí ele começou a falar assim, pessoal, agora cada um de vocês vai voltar para a sua aldeia e vai repetir as minhas palavras. Tudo que eu venho pregando, tudo que eu venho falando, a palavra do meu pai, vocês vão voltar para a aldeia de vocês e vão, conversar com todo mundo. Aí ele observou que tinha um assustado, outro desesperado, e aí os caras devem estar pensando, como é que é? Vou voltar sozinho? Lá para minha aldeia, tá cheio de maluco, lá vou começar a falar essa conversa aí, os caras vão me matar, vão me trucidar. Então ele sentiu
que os caras estavam amedrontados. Tinha alguns amedrontados, outros alegres, outros felizes, mas aí ele sentiu que tinha alguns amedrontados. Para esses amedrontados, ele falou assim: sei que vos envio como ovelhas aos lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e tranquilos como as pombas. Olha o que ele falou: sejam prudentes como a serpente. Na minha opinião, ele diz: olha, sejam inteligentes igual o diabo, igual o capeta é. Usem algumas artimanhas se vocês precisarem, né? Então, assim, sejam prudentes como as serpentes, mas sejam tranquilos como as pombas. Se tiver que serem sacrificados por pregar a palavra. Então, eu penso, então eu sou um admirador, sou um cristão, sou um admirador. Então, eu quero ir para o céu, né? E aí para o céu eu acho que só tem um jeito, é ajudar pessoas, né? É ajudar pessoas. Eu penso que é só assim que tem que ir. A gente vai rezar, vai para a igreja e tal, mas quando a gente ajuda pessoas, 47 favelas, gente passando fome, gente morrendo de hanseníase. Então, assim, eu acho que é aí que está a pegada para ir para o céu. É aí que está o grande problema. É ajudar pessoas, tá? É ajudar pessoas. Então, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos há 2 horas falando aqui em ajudar pessoas, né? Então, nós estamos já pavimentando nossa estradinha para o céu, tá? Vamos continuar ajudando. Podem contar com o Tribunal de Contas, com o Sérgio Ricardo, com toda a nossa equipe aqui, que o nosso papel aqui é o dia inteiro ficar trabalhando nisso, em ajudar as pessoas, tá? Quero dizer que, para ressaltar, não pretendo mais na minha vida disputar nenhum cargo político. Às vezes fala: pô, o Sérgio está lá, será que ele é candidato? Agora, não sou candidato a nada mais no processo político, da vida política, né? Sou candidato a ser um excelente presidente aqui, ser um grande conselheiro conciliador, um conselheiro que ajude, que auxilie, que oriente o gestor, para que com a destinação perfeita do dinheiro público que nós vamos fazer um Estado melhor. E aí o tribunal se une aos agentes políticos, certo? Vereadores, deputados, quem quiser contribuir com o Estado de Mato Grosso, quem quiser ajudar Mato Grosso. Então, esse é o marco inicial, hein? Divisor de águas, essa reunião, tá? Que possamos trabalhar muito por Mato Grosso, muitas outras reuniões faremos, vai chegar um momento que eu quero fazer uma reunião das câmaras, das diretorias das câmaras, com os vereadores, nesses 12 encontros. Quero convidar vocês para estarem nos outros encontros com as outras câmaras. Penso em trazer os vereadores aqui, para que eles entendam que o tribunal é portas abertas. Sabe, trazer aqui, você não sabia, né? Portas abertas, tá? Então, vamos em frente. Encerramos aqui a nossa reunião e que Deus nos abençoe. Deus vai nos abençoar a todos, né? E até a próxima reunião, até a próxima discussão. Com certeza. Estamos... Essa é só a primeira.